Olá pessoal, tá tudo bem com vocês aí? Aqui Lauro César do canal Cajuína Mix. Estou há algum tempo aí sem postar vídeos, porque estou me recuperando de uma gripe forte aí. Mas hoje, pessoal, aqui tem um álbum com algumas cédulas estrangeiras, mas o objetivo não é mostrar isso não. O objetivo do nosso vídeo de hoje é falar sobre uma série de cédulas muito interessantes, que são os Notgilds. Eu quero falar para vocês sobre essas cédulas hoje. Essas cédulas chamadas de Notgilds. Bom, pessoal, então essas cédulas aqui, os Notgilds, eles foram a solução encontrada, né, a saída encontrada para a falta de dinheiro circulante que ocorreu principalmente nos países de origem germânica e também na Europa Central e também na Áustria, durante e logo após a Primeira Guerra Mundial, ficando conhecido na sua abrangência pelo nome alemão de Notgeld, ou dinheiro de emergência. Em 1914, a Europa estava abalada pelo início da Primeira Guerra. As nações inteiras jogaram suas economias nas incertezas da guerra. O meio circulante mais comum, meio monetário circulante mais comum, eram as moedas metálicas, mas em tempos de guerra, né, o metal era valioso e os países começaram a retirar de circulação as suas moedas para serem utilizadas na indústria bélica. Então essas emissões iniciaram então as emissões dessas células de emergência, inicialmente com valores bem pequenos, né, como a gente pode ver aqui, de 10 Pfennig, né, aqui de 50 Pfennig e aqui em Notgeld propriamente dito. Então começou a circulação em valores pequenos. E o grande problema era centralizar a emissão dessas notas, especialmente pelo volume de cédulas que era necessário serem emitidas. Então ocorreu a concessão do direito de emissão aos governos locais, né, estados e municípios, e também empresas, para que eles pudessem emitir e colocar essas cédulas em circulação. E aí surge então a expressão Notgeld, né, que é chamado dinheiro de emergência pela sua forma reduzida em tamanho. Eles têm tamanhos variáveis, mas geralmente não são muito grandes essas cédulas. Essa aqui, por exemplo, tem 7 centímetros por 5, 7 por 4 centímetros. Essa aqui tem 8 por 5 e essa aqui tem 6 por 3,5. Então geralmente são pequenininhas. Então por isso o nome de emergência, porque usam pouco material, são em valores pequenos, né, e também tem prazo de validade. Eles circulavam numa região geográfica restrita. Inicialmente tinham esse valor reduzido. Então a apresentação dessas células era bem simples, como a gente pode ver aqui. O material utilizado era bem de baixa qualidade inicialmente, visando apenas suprir a demanda. Porém, o uso dessas células foi ampliado, né? Foi prolongado o tempo de uso dessas células e surgiram então as possibilidades de difusão e propagação cultural nessas células de emergência, né? Então elas se tornaram mais elaboradas, né, em padrões e formas e materiais. Então passou também a ocorrer a divulgação de histórias locais, né, de contos, de lendas, de edifícios, de arquiteturas, então, de mitos, de produtos e pessoas importantes. Tornou-se comum, né, por causa de sua grande circulação e também podendo conter todo um contexto sociocultural local, porque elas também poderiam circular apenas em locais específicos, né, na Alemanha e na Áustria. A quantidade de cédulas emitidas chegou a volumes muito grandes. Então, em 1914 e a 1923, o Notgeld esteve presente na Alemanha e na Áustria, os países que mais utilizavam esses recursos, e também em alguns países satélites ali, como a Hungria e a Polônia, que também aproveitaram o uso desse recurso, mas em uma quantidade muito menor. Então ocorrem também algumas variações aqui dessas cédulas, né? A classificação varia com relação à sua utilização. Então, com a guerra, algumas das primeiras Notgilds ou Notgelder
que é o plural alemão para cédula, eram chamadas de Kriegsgeld, ou chamado também dinheiro de guerra. Esse juntamente com outras emissões, muitas sem denominação específicas, eram conhecidos como Kleingeld, ou dinheiro miúdo, ou dinheiro de troco, que significava isso, pois seu valor raras vezes ultrapassou a unidade monetária da época, que era o marco alemão. Então, raramente eles ultrapassavam a unidade de um marco. Então, geralmente eram cédulas menores que um marco. E geralmente, portanto, eram denominados de Pfennig, como a gente pode ver nesse aqui, ó. Nesse aqui, cadê? Tá aqui, ó. A gente pode ver nesse ponto. Ou também de Hiller, respectivamente, que era a unidade centesimal do marco alemão. E também do Coroa, que era do Krone, que era a unidade monetária da Áustria. Algumas vezes também, pessoal, essas cédulas foram emitidas não apenas em papel, já que o papel também ficou escasso em determinados períodos. E algumas delas também foram emitidas em seda, em madeira, em linho. Também recebiam algumas denominações específicas. Então, após a guerra, surgiram então as greves, rebeliões, tentativas de golpe, geraram muitas dificuldades econômicas. As emissões de papel moeda se intensificaram e o Banco Central alemão, o Reichsbank, sem condições de emitir tantas cédulas, autorizou a emissão de cédulas de valor maior para uso local, maior do que um marco. Com essas emissões de cédulas de valor maior, houve a necessidade de se utilizar um padrão melhor de material e também com relação à qualidade e à beleza utilizado nessas cédulas, que se tornaram também de grande interesse para colecionadores até o dia de hoje. Aqui está um exemplo. E existem até algumas cédulas de outros materiais, como porcelana, também alumínio, que foram feitas, que são muito bonitas. Eu não tenho exemplares aqui. E depois disso tudo, pessoal, a inflação, o aumento da impressão de papel moeda, que foi tão grande, a inflação chegou a índices alarmantes, na Alemanha. A quantidade de cédulas era insuficiente e os Notgeld continuavam a ser emitidos com valores cada vez mais altos. Os preços subiram vertiginosamente. Por exemplo, para comprar um pedaço de pão, chegou a ser necessário, certa vez, quase 500 bilhões de marcos alemães. Nessa época, a falta de materiais era grande e utilizava todo tipo de sobras de carta de baralho, cédulas antigas, bilhetes de loteria, formulários, serviram para fazer essas cédulas. Os valores altíssimos são encontrados em referências maiores também, como o Goldmark ou marco de ouro. Somente em 1923 o marco atingiu o valor de 1 trilhão em relação ao padrão original, dada a inflação altíssima. Com o tempo, após o fim da guerra, a partir de 1923, a Europa Central começou a se reerguer, a sua economia. O resgate definitivo dos Notgelds foi determinado em 1923 e a sua quitação estava concluída dentro de um ano, ou seja, até 1924 todos os Notgelds haviam sido recuperados pelo banco. Então, Notgelds das localidades e instituições de toda a Alemanha, Áustria e países vizinhos, cédula de emergência antiga como os vales de controle e abastecimento de papel moeda de territórios em conflito ficaram, deixando suas expressões deste momento difícil e toda a sua cultura acumulada. Então a gente pode ver aqui, pessoal, que são cédulas belíssimas, serviram também para pagamento de soldados, principalmente, não só para soldados, mas todos os tipos de funcionários. A gente tem aqui uma cédula de Notgeld de 10 Pfennig. Olha a beleza dessa impressão, pessoal, dos detalhes. Nosso amigo Eider tem muitos Notgelds à venda aí em um preço bem em conta, bem baratinho. Essa qualidade da impressão, os detalhes, a beleza. Olha só. Então era isso, pessoal. Queria mostrar para vocês essas cédulas que têm um valor histórico e cultural muito grande. Economicamente não são tão caras, mas era sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. Até o próximo vídeo e obrigado. Grande abraço.